Uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e cabe-me nestes meus 5 minutos de abertura, além de vos saudar e agradecer a vossa presença e principalmente o vosso interesse com a divulgação deste referencial dos direitos humanos, gostava de fazer aqui alguns agradecimentos nesta primeira fase. Primeiro, à equipa que organizou hoje este webinar, o Rui Lima, o Amadeu Castro, a Fernanda Moreira e o Rui Lourenço, e a Maria José Neves, e depois agradecer particularmente à Maria José Neves, porque é das autoras do referencial, já que os outros dois autores do referencial da parte da Direção-Geral da Educação já não estão connosco. O João Santos, porque se aposentou, um grande abraço para ele, e o Pedro Meireles, que está neste momento através do Instituto Camões na Guiné-Bissau. E, portanto, da parte da Direção-Geral da Educação, quando da execução e elaboração do mesmo, foram estes 3 elementos que deram corpo a toda esta sustentabilidade deste referencial. Um referencial não é um documento prescritivo. Um referencial é um documento de consulta, é um documento que avalia, que promove, que encarna algumas perspectivas que podemos ter em termos daquilo que é o trabalho que devemos desenvolver nas escolas, com as escolas e pelas escolas. E, portanto, gostava de vos remeter para a organização e a estrutura deste referencial, que com certeza depois as nossas conferencistas, além da Maria José, a Luísa Marques e a Raquel Tavares, que aqui estão, a quem agradeço também, coautoras de todo este trabalho, vos irão falar dele, mas gostava de vos remeter para a organização e estrutura do referencial, a perspectiva histórica, filosófica e jurídica dos direitos humanos. Muitos entendem que na própria estrutura da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, estando os direitos humanos num primeiro grupo, os direitos humanos deveriam ser o chapéu de todos os outros domínios, no sentido em que estes direitos humanos contribuem para a concretização daquilo que está plasmado ou prescrito nos diferentes referenciais em cada um dos domínios. Isto não aconteceu para quem construiu a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. A Maria José Neves também é totalista nisso e, portanto, também lá esteve. Mas é relevante que pensemos na forma como os domínios, principalmente para os seus professores estão desse lado, que os domínios se interligam e que não podem ser dissociados objetivamente daquilo que é relevante no trabalho que temos que fazer nas escolas e com as escolas. Depois, o ponto 2, os direitos humanos reconhecidos. Quais são? Quem os reconhece? Até que ponto são ou não viabilizados? A proteção dos direitos humanos, o do Estado ao indivíduo, portanto, do coletivo ao particular. Como é que nós conseguimos consagrar tudo isto e como é que fazemos passar esta mensagem junto do nosso público? Depois, os direitos humanos e a cidadania global, ou seja, esta cidadania global de que falamos tantas vezes e que por vezes temos dificuldade em a percepcionar, sendo que esta cidadania global tem sempre que ver objetivamente com a pertença de pessoas a diferentes grupos. E, portanto, esta cidadania global tem aqui um largo espectro, diria eu, que pode e deve complementar e associar-se a este referencial também. Referencial feito, enfim, já há algum tempo, aprovado pelo governo, enfim, ainda na anterior legislatura, mas que só agora consegue, depois de todas as consulta pública e tudo mais, consegue vir hoje aqui ser apresentado. Haverá outras apresentações, a seguir haverá formação para professores, esse enfim, é o patamar e aquilo que, de alguma forma, caracteriza a Direção-Geral de Educação em todos estes referenciais. Para concluir, dizer que este referencial, enfim, tem aqui muito subjacente a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que da sua leitura, que não é uma leitura de mesa de cabeceira, claramente, tem que ser associado os diferentes descritores que aqui estão e ligá-los às diferentes aprendizagens essenciais que estão naquilo que são as AE de cada uma das disciplinas dos diferentes anos e ciclos de escolaridade. Portanto, esse é o trabalho que temos que fazer na perspectiva de consigamos
enquadrar da melhor forma possível o referencial no trabalho que fazemos já e há muito tempo a esta parte, com muita qualidade, em muitíssimos casos, nas nossas escolas. E pronto, era esta saudação que nos gostava de deixar nesta fase inicial. Passo a palavra ao Amadeu Castro, que conduzirá todo o webinar até ao final. Da minha parte, um grande abraço para todos e todas. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer as palavras do Dr. Zé Carlos e pelos desafios já colocados para esta tarde, para o nosso webinar. Eu antes de apresentar as nossas três oradoras, portanto, obrigo-me a agradecer o tempo de todas e todos para, nesta tarde, refletirmos um bocadinho sobre este referencial que foi, Zé Carlos, elaborado em parceria com o Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Educação, pela Amnistia Internacional de Portugal, pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e pela Procuradoria-Geral da República e pela Provedoria da Justiça. Portanto, temos aqui o contributo, o trabalho, o esforço, a dedicação de muitos e de muitas para chegarmos até este momento. O objetivo hoje é promover também, no fundo, e dar a conhecer este referencial, dizer a todas e a todos que este referencial é um documento abrangente que aborda não apenas conhecimentos, mas também capacidades, atitudes, aborda valores e comportamentos. Portanto, esta é a finalidade do referencial de direitos humanos e o objetivo é sempre promover a sua implementação na educação pré-escolar, nos ensinos básicos e secundários, alinhando sempre com o desenvolvimento de aprendizagens atuais, com as aprendizagens do século XXI, para enfrentarmos os desafios do mundo atual. Como eu dizia há pouco, várias entidades e vários coatores tiveram e deram o seu contributo e se uniram para chegarmos até este momento. Hoje temos a sorte e também a disponibilidade de três coatoras que nos vão ajudar a refletir e a partilhar este bocadinho sobre o referencial. Em primeiro lugar, então, começo por apresentar em breves notas a doutora Maria José, que é licenciada em Economia e mestra em Educação e Sociedade, exerceu funções docentes nos ensinos básicos e secundários durante 15 anos, técnica superior da Direção-Geral de Educação desde 2013, exercendo funções na área da educação para a cidadania. Tem representado a Direção-Geral de Educação em diversos momentos e grupos de trabalho, nomeadamente na rede europeia da GNED, a Global Education Network Europe, na Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento e na Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. A doutora Maria José tem muitas outras atividades, muitos outros trabalhos, mas fica apenas este registro de quem vai estar e quem nos vai dar o contributo esta tarde. Também vai estar connosco a doutora Raquel Tavares, é técnica superior jurista de Direitos Humanos, Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República, é membro do Conselho de Administração do Comitê Português para a Unicef e também é membro do grupo de trabalho que elaborou, como dizia há pouco o Dr. Zé Carlos, o referencial de direitos humanos. E por último, também temos a sorte de ter connosco o contributo da doutora Luísa Marques. É licenciada em Educação e Formação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem formação específica sobre direitos humanos, tendo a especialização em igualdade de género e múltiplas discriminações, formação avançada em direitos humanos e sobre educação não formal, tem ainda formação em gestão de organizações sem fins lucrativos, gestão de coordenação, de formação, estratégia e desenho de campanhas. Integrou também o grupo de trabalho da elaboração do referencial de direitos humanos. Podia estar aqui a dizer muito mais sobre a doutora Maria José, sobre a doutora Raquel Tavares e sobre a doutora Luísa Marques, mas mais importante hoje e nesta tarde é ouvirmos estas três oradoras que nos vão dar de si para refletirmos um pouco sobre então o referencial de direitos humanos.
E sem demoras, passo de imediato a palavra à doutora Maria José, a quem aproveito desde já para agradecer este tempinho para estar connosco. Maria José? Olá, boa tarde a todos e a todas que estejam cá deste lado e também desse lado, e uma saudação especial a quem eventualmente seja membro do grupo de coautores que não tenha tido a oportunidade de participar hoje e eventualmente depois, quando fizermos a edição e publicação do vídeo deste webinar, também o possam visualizar. Eu vou começar por apresentar o referencial de Direitos Humanos, Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário, um pouco de uma forma resumida, diria assim. Porquê? De uma forma resumida, essencialmente tem que ver com este formato em que estamos a trabalhar, um webinar, e também com o tempo, portanto, disponibilizado para o fazermos. Este referencial já está divulgado no nosso sítio de Educação para a Cidadania, no domínio dos Direitos Humanos, e também no conjunto de Educação para a Cidadania, nos documentos de referência. O que estão a visualizar, no fundo, do lado esquerdo, é a capa frente, portanto, do referencial de direitos humanos. O enquadramento deste referencial deverá ser compreendido também em função do que é o enquadramento curricular da educação para a cidadania. E é isso que é apresentado aqui esquematicamente. No topo, nós podemos visualizar três documentos que são três documentos fundamentais chamados, portanto, na legislação como referenciais das diferentes dimensões do desenvolvimento curricular. Podíamos ter aqui também, para além da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória e das aprendizagens essenciais, podíamos ter aqui também, quando aplicável, os perfis profissionais e os referenciais de competência em vez das aprendizagens essenciais. E estes documentos, portanto, são documentos fundamentais para o desenvolvimento curricular, num quadro que rege a ação das escolas, que é o quadro de autonomia e flexibilidade curricular, que foi consagrado a partir do Decreto-Lei número 55 de 2018. Este Decreto-Lei, na mesma data, esteve associado também a um outro que continua em vigor, de a criação cada vez mais de uma escola inclusiva. De referir que tanto o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, como o Decreto-Lei 54 de 2018, tiveram por base grupos de trabalho criados no sentido também de uma ampla participação na elaboração destes documentos, além das consultas que foram feitas a diferentes entidades na sua elaboração. Relativamente a um destes documentos, aquele que é o principal na organização e gestão do currículo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, tem ali no topo do lado esquerdo a sua capa. Tudo isto são documentos, portanto, que estão publicados e também divulgados no sítio da DGE, nomeadamente da Educação para a Cidadania. E aqui no centro nós temos o chamado esquema conceptual deste perfil. Portanto, nós temos um perfil que é um perfil de base humanista, é um perfil que se pretende estabeleça aquilo que é suposto os alunos aprenderem ao fim de 12 anos de escolaridade obrigatória. E ele está organizado em princípios, tem uma visão também, que aqui não está neste esquema, mas, portanto, sugiro que depois possam consultar quem ainda não fez. E já, como eu dizia, estruturado em termos de princípios, de valores e de áreas de competências. A brincar, o meu colega de equipa e também coautor deste referencial, o Dr. Pedro Meireles, costumava dizer que nós temos 8 princípios, 5 valores e 10 áreas de competência no perfil, e é isso que tem aqui esquematizado. Relativamente à importância que estes diferentes elementos têm, no fundo estamos a dizer que nós temos um currículo que é organizado tendo por base competências a desenvolver pelos alunos, aprendizagens a desenvolver pelos alunos, em que os conhecimentos, as capacidades, as atitudes, que também consubstanciam muitas vezes valores, nomeadamente valores éticos, são fundamentais para a mobilização para a ação. Entre aquilo que aqui temos nos princípios, relativamente a maior explicitação
E, portanto, isto é uma leitura possível que eu vou fazer. A maior explicitação na relação com a educação para a cidadania, eu destacaria 3. A base humanista, a sustentabilidade e a inclusão. Na mesma ordem, se tivesse que explicitar ou dar maior ênfase àqueles que, numa leitura mais próxima de uma concepção de educação para a cidadania, presente também na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, naquilo que respeita aos valores, destacaria a este nível cidadania e participação, o próprio termo indica cidadania, a liberdade e a responsabilidade. E relativamente às 10 áreas de competência, na mesma lógica, só apenas para destacar algumas nesta relação fundamental com a educação para a cidadania, destacaria aquilo que corresponde ao relacionamento interpessoal, ao pensamento crítico e ao bem-estar, saúde e ambiente. Não retirem das minhas palavras que são estes que importam para a educação para a cidadania. Não é essa a concepção sequer que está presente nem no perfil, porque todas as áreas do saber, todas as componentes do currículo devem contribuir para desenvolver princípios, valores e áreas de competência do perfil dos alunos a sair da escola obrigatória, ou mesmo acontecendo, já lá vamos mais adiante, em relação a todos os domínios da educação para a cidadania. Relativamente ao referencial fundamental do desenvolvimento curricular, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Esta estratégia estabelece que, através da componente curricular de cidadania e desenvolvimento, os alunos devem desenvolver aprendizagens que contribuam para a construção de si próprios enquanto cidadãos, mas também contribuírem de uma forma participada e responsável para a construção de sociedades que sejam justas, inclusivas, pacíficas, sustentáveis, num quadro que se quer também de valorização da diversidade e da defesa dos direitos humanos. Especificamente em termos de aprendizagens, tanto a ENEP, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, quanto o Decreto-Lei 55 de 2018, colocam esta ênfase relativamente à operacionalização da educação para a cidadania através da componente curricular de cidadania e desenvolvimento, ou seja, a importância de que esta componente contribua para o desenvolvimento de competências para uma cultura de democracia e para aprendizagens que tenham impacto a 3 níveis. Ao nível da atitude cívica individual, do relacionamento interpessoal e também do relacionamento social, de que o relacionamento intercultural é parte integrante. A própria Estratégia de Educação para a Cidadania, assim como as portarias que regulamentam o Decreto-Lei 55 de 2018, definem 3 grupos de domínios da educação para a cidadania a operacionalizar, a trabalhar através da componente curricular de cidadania e desenvolvimento. E, portanto, se repararem naquilo que aqui têm, temos 3 grupos que têm implicações diferenciadas na forma de os operacionalizar nos diferentes níveis e ciclos da educação correspondente à educação e ensino, portanto, neste caso, escolaridade obrigatória. Se nós tivermos em conta as orientações curriculares da educação pré-escolar, portanto, também podemos considerar serem válidas estes domínios. E encontramos precisamente neste conjunto 17 domínios explícitos e depois temos outros que a escola pode criar desde que estejam em consonância com aquilo que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania define como tal, como educação para a cidadania. E temos os direitos humanos aqui neste conjunto de 6 domínios obrigatórios em todos os níveis e ciclos de escolaridade. Os direitos humanos, tal e qual como todos os outros domínios, devem ser vistos, portanto, numa perspectiva de contribuírem, como eu também já referi e volto a frisar, para desenvolver princípios, valores e áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, devem ser vistos numa perspectiva intercomunicante. Não devem ser compartimentos fechados, mas sim no trabalho a desenvolver com as escolas, através da construção da estratégia de educação para a cidadania na escola, relativamente a temas a tratar, a desafios a dar resposta, a projetos a desenvolver, ter em conta olhares que podem ser diferenciados, mas contribuam para uma interdependência de uma visão multifacetada da educação para a cidadania. Ou podemos dizer, uma visão integrada, uma visão que seja também multidimensional da educação para a cidadania.
O que é que, em termos da Direção-Geral de Educação, nós entendemos como domínio da educação para a cidadania de direitos humanos, mas nesta perspectiva sempre, o que é que são os direitos humanos enquanto domínio da educação para a cidadania, componente curricular da educação para a cidadania? Portanto, podem estar a ler, eu vou dando alguma explicação. Posso dizer-vos que quando vocês consultem ou consultarem, ou consultam habitualmente ou não, espero que sim, e esperamos todos aqui na DGE, o sítio da cidadania da DGE tem uma parte geral e tem uma parte específica para cada um dos 17 domínios de educação para a cidadania. E o cartão de visita que encontra quando abrem o domínio de direitos humanos é esta definição que é nossa de direitos humanos enquanto domínio de educação para a cidadania. Se repararem nesta definição, ela frisa bem, tem aqui uma expressão que remete para um trabalho que é um trabalho cotidiano, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho enraizado na vida das escolas, que é aquilo que aqui consta como promover uma cultura de direitos humanos e liberdades fundamentais em todos os aspectos da vida das pessoas. E depois então temos aquilo que corresponde ao grupo, aos grupos que temos na escola, que temos escalões etários correspondentes às crianças e os jovens, relativamente à escolaridade obrigatória. E temos também aqui sempre, em ligação com o perfil dos alunos, os conhecimentos, as capacidades, os valores e atitudes e o que é que se permite, o que é que se pretende. Não apenas a compreensão, não apenas a aquisição de conhecimentos e uma perspectiva de compreensão crítica, mas também o exercício e a defesa dos direitos humanos como uma responsabilidade que é uma responsabilidade individual e coletiva, para aquilo que se pretende criar cada vez mais, portanto, um mundo de paz, justiça, liberdade e democracia. A DGE, com vista a apoiar a implementação da educação para a cidadania, tem vindo a elaborar, desde 2013, um conjunto de documentos a que chamamos referenciais de abordagem de diferentes domínios da educação para a cidadania. Todos estes documentos, o Dr. José Sousa referiu na sua intervenção inicial deste webinar, todos estes documentos que não são prescritivos, são documentos de referência, é verdade, são documentos de referência, mas, portanto, são documentos que cabe à escola utilizá-los, adaptá-los em função das opções que toma, por exemplo, nas prioridades relativas ao seu projeto educativo, nas prioridades e naquilo que estabelece enquanto elementos da estratégia de educação para a cidadania na escola, elementos esses que também estão consubstanciados no artigo 15º do Decreto-Lei 55/2018. Nomeadamente, as aprendizagens a desenvolver em cada domínio, em cada projeto, em cada domínio, em cada projeto que a escola desenvolva em parceria com entidades públicas e da sociedade civil, relativamente à integração e mobilização de conhecimentos e aprendizagens de outras componentes do currículo, de outras disciplinas, se for o caso, como por exemplo nos cursos científico-humanísticos, falamos de disciplinas. Todos estes documentos, também já foi referido e eu volto a frisar, são elaborados em parceria entre entidades públicas e da sociedade civil. São sempre documentos do Ministério da Educação, através, portanto, da elaboração da DGE, mas sempre em parceria com grupos de trabalho que são criados em função também de diferentes critérios, incluindo daquilo que corresponde já não só às atribuições de determinadas entidades, como também àquilo que se pretende, muitas vezes, em termos de ligação com o papel que elas têm relativamente a diferentes formas e âmbitos de educação, embora aqui estejamos em presença com maior relevância da educação formal, mas também sempre nesta ligação de âmbitos da educação que se quer cada vez mais em ligação entre aprendizagens formais e não formais, e também informais do nosso dia-a-dia, da nossa socialização. E, portanto, isto que é válido para o referencial de direitos humanos é válido para todos os referenciais. Portanto, se eu bem contei, neste momento nós temos 14 referenciais que podem encontrá-los todos na página, no sítio de cidadania da DGE. Agora, então, em particular, vamos entrar neste referencial que estamos aqui a querer hoje apresentar de uma forma resumida. Portanto, o referencial de direitos humanos, educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. Temos aqui uma parte da ficha técnica, vamos dizer assim, que encontram no referencial e, portanto, quem foram os elementos, quem são os autores deste referencial. E como também já foi referido, portanto, pelo Dr. José Sousa, volto a frisar, portanto, e o meu colega Amadeu também o referiu, que tivemos aqui, portanto, para além da DGE, outras entidades públicas,
o Instituto Politécnico de Setúbal através da Escola Superior de Educação, portanto, duas coautoras que também saúde, onde quer que estejam, Carla Cibele e Lídia Maropo. A Procuradoria-Geral da República é um gosto, doutora Raquel Tavares, daqui a pouco, portanto, terá a palavra, e foi um gosto trabalhar consigo. O doutor Joaquim Costa, que na altura era provedor adjunto, portanto, da Provedoria de Justiça e que foi colaborador deste referencial. Relativamente às entidades também que fizeram parceria com a DGE, portanto já foi referido também, João Santo e o Pedro Meireles, colegas de equipa na altura, portanto saúde também onde quer que estejam. E relativamente a entidades da sociedade civil, a doutora Luísa Marques da Amnistia Internacional de Portugal, também oradora conforme foi referido neste webinar, e também o doutor André Carpinelli, portanto, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, também uma situação especial onde quer se encontre, portanto, em relação a este trabalho. Portanto, foi um gosto trabalhar com todas estas pessoas. É um trabalho sempre enriquecido relativamente à participação com diferentes olhares, experiências para a elaboração destes documentos, que depois são documentos orientadores do Ministério da Educação, elaborados de uma forma muito participativa. Como é que este referencial está organizado? Este referencial está organizado à semelhança de outros referenciais. Organizado por níveis e ciclos de educação e ensino, neste caso particular, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. Para cada nível de ensino há sempre temas globais, e os temas globais, portanto, são divididos em subtemas. Em cada tema há um quadro, portanto, que tem para cada tema uma síntese de resultados de aprendizagem. Em cada subtema foi definido um objetivo geral e os subtemas são concretizados através de descritores de desempenho. O que é que são estes descritores de desempenho? São as aprendizagens que se espera que os alunos desenvolvam relativamente a cada tema e subtema consubstanciado neste referencial. São as aprendizagens que neste referencial englobam. Portanto, há aprendizagens que são de conhecimentos, há aprendizagens que são de valores, de atitudes, de capacidades, há aprendizagens que no fundo juntam e mobilizam conhecimentos, capacidades e de valores e que se expressam em termos da ação, do comportamento que é esperado do aluno. É aqui nesta parte, e chamo muito a atenção para isto, é nesta parte que estes referenciais são uma novidade e são, na nossa perspectiva, um contributo que poderá, se a escola assim o entender, dado que são não prescritivos, contribuir para que as escolas, em relação à definição de aprendizagem relativamente a um tema, a um subtema, a um projeto, a um desafio a resolver, algo que corresponde a uma metodologia de trabalho-projeto que a estratégia de educação para ensino na escola deve conter, tem aqui um auxiliar relativamente à definição dessas aprendizagens. O que é que se espera? Porque não há aprendizagens essenciais em ensino e desenvolvimento, não estão homologados para esta educação, cabe à escola defini-las. E é aqui que estes referenciais, esperemos nós, ajudem. Relativamente aos temas, eu aqui vou ser muito breve, nós temos neste referencial, também já foi referido pelo Dr. José Sousa, 4 temas. Só vou dizer genericamente que para a identificação e a definição destes temas, nós tivemos em conta, por um lado, a pertinência dos assuntos que eles englobam, aquilo que é o conhecimento e a experiência das diferentes entidades, dos coautores e colaboradores, portanto, do referencial que já apresentei, a sua experiência e também a sua área de atuação e o conhecimento que tem. Tivemos em conta aquilo que são compromissos de Portugal e a pertinência e prioridade da ação em relação a temas e subtemas e compromissos esses que estão estabelecidos em documentos, sejam de relação ou não, a nível nacional e também em documentos, sejam, por exemplo, tratados, sejam convenções, recomendações, mas que de algum modo vinculam de forma obrigatória ou de forma de recomendação, por exemplo, vinculam Portugal relativamente a instâncias internacionais a que Portugal pertence, e também tivemos em conta também aquilo que corresponde aos escalões etários ao nível de desenvolvimento global dos alunos relativamente a esses níveis e ciclos de escolaridade. Muito rapidamente, agora por tema, quais os subtemas? Eu vou dar aqui um bocadinho de tempo, para que estejam só a observar. A doutora Raquel, portanto, dá maior depois desenvolvimento a esta parte.
E, portanto, temos aqui, portanto, também a importância que tem uma perspectiva histórica, uma vez que nós estamos a falar de algo que é uma construção social, portanto, não é algo adquirido, é algo que se vai sempre desenvolvendo e, portanto, os direitos humanos como construção histórica, uma perspectiva que é histórica, é filosófica e é jurídica. Depois também se foi traduzindo ao longo dos tempos em diferentes documentos. Depois aquilo que se consubstancia também numa cidadania, nomeadamente numa cidadania nacional, e também em determinadas áreas numa cidadania europeia, portanto, mas uma cidadania jurídico-política. Nomeadamente, portanto, temos estas classificações de direitos, eu não vou alongar porque a colega doutora Raquel, portanto, vai também explicar porque esta autonomia aqui dos direitos das crianças, quando temos aqui as 3 chamadas gerações dos direitos humanos, civis e políticos, depois económicos, sociais e culturais, e também, mais recentemente, os direitos coletivos, ou de 3ª geração. Depois temos aqui, portanto, esta relação Estado-indivíduo, fundamental quando abordamos a cidadania nacional, portanto, em termos destes vários e destes 3 subtemas, foi aqueles que consideramos como prioritários para definir para o referencial. E depois temos, por último, esta relação de direitos humanos com direitos, portanto, mais recentes e, portanto, já numa cidadania global que se coloca muito no plano da pertença, do sentido de pertença a uma comunidade planetária, que todos nós somos parte integrante, e também desta consciência da importância de fenómenos globais para os quais importa nós termos uma visão ética de compromisso no sentido da responsabilidade individual e coletiva, de contribuirmos para a sua resolução e muitas vezes para a sua prevenção, mas também no sentido que é de participação, de uma participação numa escala nacional, europeia, regional, local e global. Por último, relativamente aos descritores de desempenho, os descritores de desempenho foram construídos numa perspectiva de crescente complexificação. E se vocês repararem, entre a primeira coluna e a segunda coluna, nós temos para o mesmo objeto de aprendizagem, que neste caso em concreto é um subtema do tema 1, é o subtema Direitos Humanos, Valores, Princípios e Características, para o mesmo objeto, nós temos descritores que estão em presença no primeiro ciclo do ensino básico e depois são mais complexos, ou seja, então esperamos que aquilo que os alunos vão aprender, se já trabalharam no primeiro ciclo, por exemplo, a relação entre direitos humanos e sociedades básicas, que no segundo ciclo, reparem, que já não é apenas a relação entre satisfação de necessidades básicas e direitos humanos, já é aquilo que corresponde à defesa do direito e perceber que a satisfação de necessidades básicas é um direito e saber defendê-lo. E assim sucessivamente. Por exemplo, no caso do segundo, nós não estamos apenas ao nível do conhecimento, estamos também ao nível da compreensão, porque já queremos que o aluno reflita. Se passarmos, por exemplo, para o terceiro, já não se trata meramente do conhecimento, trata-se também dessa compreensão, que queremos que também seja crítica, conhecimento crítico em relação ao que é que isto significa, destas características de direitos humanos. Quando passamos para o quarto, reparem que temos uma formulação que é uma formulação igual. E quando passamos para o quinto descritor, a mesma coisa. Porquê é que fizemos isto? Por diferentes razões, nomeadamente por entendermos que há aprendizagens fundamentais a ter presente e queremos reafirmar mesmo, apesar de serem documentos orientadores não prescritivos, quisemos reafirmar a importância de determinados escritores estarem presentes em todos os níveis e ciclos de escolaridade na nossa perspectiva. E também para ter em conta, atenção, tem 6 reticências, há outro caráter também da complexificação, é que o próprio número de escritores, em geral, vai aumentando à medida que avançamos nos níveis e ciclos. Muito embora, como são documentos não prescritivos, consoante o trabalho que se vai fazendo, a escola, portanto, é que vai entender, em cada caso, até para uma turma ou para um grupo de alunos, pode haver um escritor de aprendizagem, porque faz sentido para aqueles alunos, aquelas aprendizagens, como esperadas, por exemplo, neste tema, se entenderem como relevante, não pode não fazer sentido para outros. E aqui termino, eu vou esperar que depois o meu colega vos passe este último slide, que tem os nossos contactos. Portanto, muito obrigada pela atenção e, portanto, passo a palavra ao meu colega. Obrigado. Raquel? Boa tarde, muito boa tarde a todos. Foi um gosto para mim participar na elaboração deste referencial.
E é também um gosto estar agora a participar nesta apresentação, neste webinar de apresentação do referencial aos a potenciais utilizadores e outras pessoas interessadas. Eu pergunto primeiro se me estão a ouvir corretamente. Agora estão a ver-me, pronto. Hum, eu vou desenvolver, desenvolvi aqui uma apresentação incidente sobre a estrutura, há alguns conceitos presentes no referencial de direitos humanos e depois um desenvolvimento do conteúdo que foi já aflorado mais brevemente pela doutora Maria José Neves, portanto, tentarei então apresentar-vos de uma forma um pouco mais desenvolvida aquilo que podem encontrar neste referencial de direitos humanos, que espero vos ajude na difusão e na criação de competências entre os alunos ao nível então dos direitos humanos. Vou então tentar aqui compartilhar a minha tela. Estou neste momento Sim, Raquel, estamos- a Sim, compartilhar a tela. sugerimos só que passe para modo de ecrã mais amplo, faz favor. Ecrã mais amplo. Sim, 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 em aqui baixo, sim, 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 na apresentação dos sim, sim. dispositivos. Muito bem. Exato. Eu venho então do Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República e as nossas atividades a nível de direitos humanos, nas quais eu tenho o gosto de participar já há mais de 20 anos, hum, inscrevem-se nas atribuições do Ministério Público de defesa da legalidade democrática e, portanto, um interesse por esta área dos direitos humanos, que não são só, mas também são lei, também têm uma dimensão jurídica muito importante e são inclusivamente obrigatórios. E por isso, julgo, foi a Procuradoria-Geral da República convidada a integrar este grupo de trabalho e com muito gosto o fez. Hum, a estrutura é que este referencial seguiu. Temos um índice, temos depois uma lista de siglas e acrónimos utilizadas ao longo do referencial, as quais podem consultar para vos facilitar a vida e também para sintetizar um pouco o texto. Depois, apresentamos dois quadros síntese, um com os temas e os resultados de aprendizagem que se pretendem, e outro apresentando temas, subtemas e objetivos nos diferentes ciclos de educação e ensino. Os descritores de desempenho para cada subtema são depois apresentados numa quarta parte, digamos assim, e, tal como disse a doutora Maria José, divididos por nível ou ciclo de ensino. Temos primeiro os descritores de desempenho para cada tema e subtema da educação pré-escolar, depois para o primeiro ciclo, segundo ciclo do ensino básico, terceiro ciclo do ensino básico e, por fim, ensino secundário. E o referencial termina então com um glossário bastante extenso, por sinal, de conceitos utilizados que também vos podem, espero eu, ser úteis, embora aqui não se pretenda exatamente, ele não pretende ser um manual em si próprio, mas este glossário foi desenvolvido com o objetivo de densificar um pouco de conceitos que são utilizados no referencial e para que todos, digamos assim, estejamos a falar do mesmo quando falamos de determinado conceito de direitos humanos. E, por fim, uma bibliografia e ligações úteis, onde aqui sim poderão encontrar conteúdos que desejem desenvolver com vista enfim, a lecionar os temas, subtemas e a atingir os descritores de desempenho que se pretendem com os alunos, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania.
Os temas, como também já foi referido, são, em primeiro lugar, o primeiro, a perspectiva histórica, filosófica e jurídica dos direitos humanos, seguidamente, os direitos humanos que são já reconhecidos, e reconhecidos muitas vezes por tratados internacionais, de direitos humanos para serem classificados como tal, têm obrigatoriamente de ter um caráter universal e, portanto, têm de ser garantidos a nível internacional. Portanto, este reconhecimento é necessariamente internacional, embora possam também depois, e espera-se que sejam refletidos na legislação interna de cada Estado. Depois, os mecanismos de proteção dos direitos humanos, desde os mecanismos internacionais aos mecanismos nacionais e, por fim, à dimensão individual e àquilo que cada um pode fazer com vista à defesa e à proteção dos direitos humanos dos demais. E o quarto tema, os direitos humanos e a cidadania global, esta perspectiva mais ampla de contemporaneidade dos direitos humanos e seu papel numa noção mais ampla de cidadania. Eles foram identificados, como a doutora Maria José indicou, de acordo com a pertinência das temáticas que consideramos mais importante desenvolver, com a experiência, com a experiência no desenvolvimento destas temáticas, nomeadamente pelos membros do grupo de trabalho, e aqui com destaque para as organizações não governamentais, e a doutora Luísa irá com certeza falar um pouco mais disto. Depois, quais as prioridades de ação para os agentes públicos, precisamente porque, correspondendo os direitos humanos a obrigações internacionais dos Estados, existem áreas em que os próprios mecanismos internacionais de proteção dos direitos consideram importante investir mais e desenvolver mais, digamos assim, os maiores problemas de direitos humanos que se registram em Portugal e que, portanto, constituem prioridades de ação para os agentes públicos, o conhecimento da especificidade dos públicos escolares e trabalho já desenvolvido na área, nomeadamente na formação inicial de professores. Passar agora aqui para o outro slide, onde eu tento ser clara em relação a alguns conceitos que são utilizados também no referencial. Os objetivos de aprendizagem, ou seja, a cada tema corresponde um objetivo de aprendizagem, um objetivo geral de aprendizagem. E este objetivo de aprendizagem geral, um para cada tema, é a síntese dos resultados que se pretendem atingir no termo do percurso educativo formal. Portanto, os 3 anos de educação pré-escolar e 12 anos de escolaridade obrigatória. E traduzem-se em conhecimentos, capacidades, atitudes, valores e comportamentos. Portanto, vamos muito além, naturalmente, que na defesa dos direitos humanos, que tem uma componente jurídica, mas igualmente uma componente ética muito importante, vamos além e pretende-se ir além dos meros conhecimentos, mas a interiorização de valores e a criação de atitudes ou o fomento de atitudes e de comportamentos de acordo com esses direitos, com os direitos humanos e que de alguma forma ajudem a promover os direitos humanos na comunidade onde as crianças se inserem e ao longo do seu curso de vida. Depois, em relação aos subtemas, portanto, cada tema tem 3 ou 4 subtemas, e para cada subtema foi definido um objetivo geral, e depois são identificados os níveis de ensino e os ciclos educativos em que devem ser abordados. Quase todos são abordados em todos os níveis de ensino e ciclos educativos, são ou podem ser, melhor dito, podem ser abordados em todos os níveis de ensino.
com algumas exceções, embora a complexificação, como disse a doutora Maria José, vá crescendo ao longo do percurso educativo dos alunos e seja naturalmente mais exigentes e mais desenvolvidos, quanto mais avançado seja o ciclo educativo do aluno em causa. E temos depois os descritores de desempenho, portanto, os comportamentos, os modos de concretização dos temas e subtemas, peço desculpa, dos temas e subtemas em questão agregados, eu lamento, e que são então os comportamentos, as atitudes e aquilo que se espera que os alunos adquiram e que venham a manifestar no seu desempenho, e é a parte mais inovadora deste referencial de direitos humanos. Para exemplificar, eu desenvolvi então, em relação aos 2 primeiros temas, porque imaginei que não teria tempo para o fazer em relação a todos, porque senão seria a referir aqui o conteúdo inteiro do referencial e isso não cabe numa ação de formação com esta duração. Mas tentar fazer-vos compreender, mostrar-vos, não fazer-vos compreender, mas mostrar em concreto como é que está organizado, como é que estão organizados os descritores de competências para cada tema e subtema. No tema 1 temos então, começamos com a perspectiva histórica, filosófica e jurídica dos direitos humanos, e o primeiro subtema designa-se ele, tu, autonomia, liberdade, responsabilidade e justiça. O que é que se pretende com este subtema? Compreender a origem, a natureza e os objetivos dos direitos humanos. Portanto, este é o objetivo geral deste subtema em particular. E então, o que é que se espera que competências é que se espera ou que indicadores de desempenho é que foram definidos para cada nível escolar e que podem, assim, dar-nos uma ideia até que ponto foram as competências pretendidas, adquiridas pelos alunos. Se estivermos ao nível da educação pré-escolar, pretende-se que, ao abrigo deste subtema, eles consigam interpretar mensagens orientadas para a regulação da sua interação com os pares, escutar as razões dos outros nos assuntos que lhes dizem respeito e numa perspectiva do bem comum, reconhecer a liberdade como regra geral na relação com os outros, entender que o que fazemos influencia a vida das pessoas e participar na elaboração e concretização das regras da vida em grupo. Como disse também já a doutora Maria José, depois nos restantes ciclos de ensino, estes descritores de desempenho vão aumentando e vão também complexificando-se. Portanto, enquanto, por exemplo, na educação pré-escolar, se pretende apenas que eles sejam capazes de interpretar determinadas mensagens e que esta interpretação ajude a regular a sua relação com os pares, no primeiro ciclo do ensino básico, por exemplo, já se pretende que eles reconheçam que os direitos humanos impõem limites à ação dos outros face a nós próprios e vice-versa. E o mesmo Doutora, se... doutora Sim. Raquel, se puder terminar. Terminar? Certo, deixe-me só, certo. No segundo ciclo do ensino básico temos o mesmo descritor de desempenho, porque foi entendido que as diferenças não seriam assinaláveis a este nível, mas depois, por exemplo, no terceiro ciclo de ensino básico, já se pretende que os alunos consigam exemplificar de que modo é que os direitos humanos impõem limites à ação dos outros face a nós mesmos. Portanto, não só reconhecer que impõem, mas dar exemplos desses limites. E, ao nível do secundário, por exemplo, analisar situações que evidenciem que os direitos humanos impõem limites à ação dos outros face a nós próprios. E, portanto, temos aqui, e convido-vos a consultar o referencial nesta área e noutras, precisamente para, consoante o ciclo de ensino que vos interessa mais em particular, perceberem que indicadores de desempenho é que foram acordados para o ciclo de ensino em causa.
Portanto, aqui temos o tema 1, com o subtema 1.1, autonomia, liberdade, responsabilidade e justiça, com o qual se pretende compreender a origem, a natureza e os objetivos dos direitos humanos. Depois, no subtema 1.2, pretende-se compreender com o subtema 1.2, designado direitos humanos, valores, princípios e características, pretende-se compreender a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos e os princípios e valores que lhes estão associados. Portanto, os direitos humanos existem para a defesa da dignidade humana e é esta noção central que preside a este subtema, compreendido no tema 1, também com os descritores que aqui estão, apresentados. Depois, no subtema 1.3, tratamos da evolução histórica dos direitos humanos, onde se pretende que os alunos compreendam então de que forma é que estes direitos evoluíram, e aqui temos um exemplo do pré-escolar, onde não foi considerado oportuno desenvolver estes conteúdos. Mas isto é de facto uma exceção, como eu disse, porque quase sempre foi entendido que de uma forma ou de outra, por mais simplificado que seja, é possível abordar questões de direitos humanos com alunos desde idades muito precoces e, portanto, desde a própria educação pré-escolar. Este, como digo, é uma exceção. Depois passamos para o tema 2, os direitos humanos reconhecidos. Temos aqui duas grandes famílias de direitos, os direitos civis e políticos. Pretende-se que os alunos sejam capazes de defender cotidianamente estes direitos. Direitos civis e políticos são direitos ligados à cidadania e ao exercício de direitos políticos, como os direitos à liberdade, o direito de voto, o direito a um nome, e, portanto, correspondem a uma distinção tradicional, embora seja ultimamente bastante posta em causa, mas é ainda uma definição tradicional dos direitos e, portanto, foi aqui refletida como subtema 2.1. No subtema 2.2, outra grande família de direitos, os direitos económicos, sociais e culturais, e mais uma vez pretende-se que os alunos consigam defender cotidianamente estes direitos como o direito à educação, à habitação, à saúde. Portanto, é disto que trata este subtema 2.2. Direitos com dimensão coletiva, mais uma vez, constam do subtema 2.3 e pretende-se que os alunos consigam defender cotidianamente estes direitos com uma dimensão coletiva. Estamos a falar de direitos ao ambiente, Doutora Raquel, agradecemos que abrevie isso, fazia o favor, está bem? Deixe-me só apresentar então os Ok, está objetivos bem. dos restantes, está bem? Tem sim. Pronto. Tema 2.4, direitos da criança, e pretende-se que as crianças conheçam os direitos humanos de que gozam enquanto crianças e interiorizar os princípios que lhes estão subjacentes. A doutora Maria José lançou-me o desafio de explicar porque é que, tendo já abordado enfim, quase todos os direitos humanos, a generalidade dos direitos nos temas precedentes, vimos aqui agora falar de direitos da criança em particular, porque realmente as crianças beneficiam de praticamente todos os direitos humanos e podem exercer quase todos os direitos humanos que estão reconhecidos às outras pessoas, porque são naturalmente pessoas, mas é também importante que elas conheçam os direitos de que gozam especificamente e tenham consciência de que elas próprias gozam esses direitos, podem exigi-los e devem reclamá-los, e, portanto, para isto é necessário um enquadramento próprio de direitos da criança, e é por isso que está aqui o tema 2.4. Tema 3, proteção dos direitos humanos, do Estado ao indivíduo. O tema 3.1, este tema, por exemplo, todos os subtemas podem ser abordados em todos os graus de ensino. 3.1, os instrumentos e os mecanismos de proteção dos direitos humanos. Pretende-se que os alunos sejam capazes de compreender o funcionamento destes sistemas de proteção. O tema 3.2, a proteção dos direitos em situações de vulnerabilidade,
em que se pretende que os alunos reconheçam a existência de grupos em situação de maior vulnerabilidade a violações de direitos humanos e os mecanismos que contribuem para a sua proteção. Não é preciso mais do que lembrar-nos dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo, enfim, e de outras crianças em situação, porventura, tão desesperada como essa de que todos ouvimos falar. E depois, no 3.3, ainda dentro da proteção dos direitos humanos, a ação coletiva e individual na proteção dos direitos, onde se pretende promover esta ação para efetivar os direitos humanos e para que os alunos consigam, de facto, agir individual e coletivamente neste sentido. Sim, e agora sim vou terminar a minha apresentação. De direitos humanos e cidadania global, mais uma vez, todos os subtemas foram considerados aptos a serem abordados em qualquer nível de ensino, exceto o 2, o 4.1. E trata-se aqui dos direitos humanos emergentes, compreender os desafios que se colocam aos direitos humanos no contexto das sociedades atuais e que desafios nós enfrentamos atualmente. Nunca foi tão importante, acho eu, que se compreendam os desafios que se colocam aos direitos humanos no contexto na atualidade. Às vezes há certas coisas que se fazem que envelhecem e que se apresentam depois que envelhecem mal. Aqui é o contrário. Eu acho que esta parte dos direitos humanos emergentes envelheceu bem, no sentido de que a sua importância talvez seja ainda mais visível hoje do que era quando começámos a elaborar o referencial. Depois, o tema 4.2, a cooperação internacional na construção da comunidade global. Pretende-se que os alunos consigam valorizar a importância da cooperação internacional nos esforços para dar plena efetividade aos direitos humanos globalmente. E 4.3, a democracia, paz e desenvolvimento sustentável, em que se pretende que os alunos consigam compreender a interdependência entre as dimensões da democracia, da paz, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos, porque uns não existem sem os outros, assim como os direitos humanos não existem sobre os outros, não existem sem os restantes direitos, são indivisíveis, também são indivisíveis da democracia, da paz, do desenvolvimento sustentável. E assim uma visão integrada destes direitos nestas dimensões mais amplas. Muito obrigada. Lamento se excedi um pouco o tempo, tentei ser o mais sucinta possível. Obrigado, doutora Raquel, Muito obrigado. obrigada. Então, de imediato, a doutora Luísa, obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui neste webinar hoje e também aproveito a oportunidade para agradecer o convite de estar integrada neste grupo de trabalho que fez a elaboração do referencial. Foi de facto um trabalho muito interessante em termos de cooperação com outras entidades, enriquecedor, e foi também desafiante, na verdade, porque foi complexo e esta complexidade está inerente aqui aos direitos humanos. E esperamos com este referencial que também possa apoiar um pouco nesta desconstrução da complexidade que muitas vezes está associada a questões de direitos humanos. A minha intervenção vai ser focada um pouco mais em práticas que têm a ver com algumas práticas que nós desenvolvemos com escolas, mas que têm uma relação obviamente próxima com a educação para a cidadania e o referencial em si. E, portanto, eu vou partilhar aqui uma apresentação só para nos guiar aqui um bocadinho, hum, mas na minha apresentação, sobretudo, gostávamos de partilhar alguns exemplos de como é que nós, a Amnistia e outras organizações da sociedade civil também que colaboram com escolas, mas como é que nós fazemos isto, nós, Amnistia, fazemos isto na prática, como é que podemos ser parceiros na implementação das estratégias de educação para a cidadania nas escolas, em particular este domínio dos direitos humanos, obviamente, que é o nosso conteúdo de trabalho, não é? Da Amnistia. Obviamente, sem retirar esta importância de que os vários domínios estão interligados. E que quando falamos em direitos humanos também abrangemos vários dos outros domínios de que fomos falando aqui no início.
Eu vou partilhar duas iniciativas em concreto e tentar, através destas duas iniciativas, perceber como é que nós também exploramos aquilo que são os fundamentos da estratégia da educação para a cidadania, da abordagem holística da educação para a cidadania dentro da escola, e uma outra iniciativa um pouco mais focada em algumas aprendizagens, mas pronto, através destes dois exemplos tentar partilhar algumas iniciativas e como é que nós achamos que elas podem encaixar naquilo que é o trabalho das escolas, na estratégia e disponibilizarmos para isso também, para apoiar nesse trabalho. Das iniciativas que eu trago aqui é um projeto que se chama Escolas Amigas dos Direitos Humanos. De facto, é assim o projeto mais complexo em termos de implementação no terreno, mas também de compromisso do lado das escolas. E eu trago aqui precisamente porque ele tem esta componente de promover uma abordagem holística, ou seja, aquilo que usamos muito, que é o old school approach. Este projeto pretende precisamente promover essa abordagem holística dentro da escola, assenta em vários pilares. E este primeiro, das práticas sustentadas no tempo e não nas intervenções pontuais, é de facto uma das características deste programa. Este programa começou há 10 anos atrás, no ano letivo 2013-2014. Há escolas que estão connosco desde essa altura, tem vindo a crescer gradualmente com a integração de novas escolas, mas de facto o que nós procuramos é que seja uma relação contínua, regular, de apoio às escolas, estendida no tempo, de forma a que estas atividades dentro da escola, este programa, a implementação deste programa, possa apoiar as escolas a construir a tal cultura de direitos humanos. E a cultura de direitos humanos estende-se a várias áreas da escola, e não só a falarmos numa aula ou promovermos uma atividade extracurricular. Portanto, tentar que todas as áreas da escola, todas as dimensões da vida da escola sejam envolvidas neste programa das escolas amigas. E por isso temos também esta questão da integração no currículo, nas atividades letivas, não letivas, nas práticas diárias da vida escolar e na articulação com a comunidade. Nós tentamos ir muito além daquilo que são atividades extracurriculares dentro da escola, sobre direitos humanos, que são muito relevantes e há centenas e provavelmente todas as escolas as fazem e isso é super relevante e muito, muito bem-vindo. Mas tentamos com este programa trazer também os conteúdos de direitos humanos para dentro da aula, para as relações entre as pessoas, para as práticas diárias dentro da vida escolar. Isto de trazer para dentro da aula fazemos de uma forma muito concreta, temos propostas pedagógicas que oferecemos que proporcionamos aos professores, para explorar conteúdos de direitos humanos com algumas orientações metodológicas também, mas também com a liberdade de poderem fazer da forma que querem, que obviamente os professores têm muito mais legitimidade nesse aspecto de definir aquilo a forma como querem fazer, mas nestas propostas nós tentamos trazer estas orientações pedagógicas para abordar determinado tema e também uma componente de ação, ou seja, também promover aquilo que neste referencial também reforçamos muito esta ideia, que é de promover não só o conhecimento sobre direitos humanos, mas também promover a mudança de atitudes, a mudança de comportamentos, no fundo, que este conhecimento sobre direitos humanos acabe por moldar aquilo que é a ação dos alunos em ações em atividades de defesa dos direitos humanos. Tentamos também que este programa possa estar em articulação com outras coisas que acontecem na escola. Nós sabemos, felizmente, que há centenas de projetos nas escolas que contribuem para o mesmo fim, que contribuem para abordar questões da cidadania, que são focados em questões de direitos humanos, e muitas vezes, às vezes, estão dispersos, cada um a trabalhar para o seu projeto, e neste programa nós incentivamos muito que as escolas que estão a trabalhar connosco
que procurem articular-se com outros projetos que acontecem na escola, que contribuem no fundo para falar sobre questões de direitos humanos. E isto porque também, como dizia a doutora Maria José no início, que estes domínios são intercomunicantes, não é? Estas questões não são estanques, não podemos tratar de uma coisa num sítio e não podemos tratar de falar de direitos humanos sem falar sobre igualdade de género, ou sem falar sobre liberdade de expressão, e portanto estas coisas tocam-se e obviamente que faz sentido que elas sejam trabalhadas em conjunto. Portanto, também há um esforço da nossa parte de procurar que estas iniciativas que se intercomuniquem também umas com as outras. Nesta dimensão da articulação com a comunidade local, também tentamos incentivar muito que a escola vá para fora, vá em direção à sua comunidade, que a comunidade possa participar em iniciativas sobre direitos humanos. Quando vos falar na maratona, esta é uma das iniciativas em que esta participação é possível, há outras, mas já vos falo um bocadinho mais sobre a maratona à frente. Outro exemplo disto é, por exemplo, nós temos um encontro nacional que reúne as escolas, neste momento são 14 escolas que estão neste programa, é um programa de alguma proximidade, por isso temos também um número reduzido de escolas, mas nos últimos anos temos tentado fazer assim um crescimento gradual, porque também queremos garantir que este crescimento é sustentável e que o nosso apoio continua contínuo e que de facto ele tem o impacto que nós queremos que tenha, e por isso também vamos crescendo assim mais devagarinho, mas estavas a dizer que promovemos um encontro nacional com todas as escolas e neste encontro nacional também procuramos envolver a comunidade, procuramos estar em articulação com a autarquia, com outros atores relevantes para que também outros atores estejam envolvidos naquilo que é a organização do encontro, em conhecer como é que o programa decorre dentro da escola e, portanto, também aqui é uma oportunidade de levar esta abordagem de direitos humanos também para fora da comunidade. Passar aqui. Por outro lado, temos muito foco nas práticas educativas que promovem a inclusão, a participação, a autonomia e o espírito crítico. E isto o que nós fazemos é muito assente naquilo que são as 3 dimensões da educação para os direitos humanos, que é a educação sobre os direitos humanos, que no fundo é o conhecimento que as práticas de educação para os direitos humanos trazem, não é? O que é que são os direitos humanos, quais são os sistemas de proteção, muitas destes temas e subtemas que a doutora Raquel falava há pouco, portanto, são o conteúdo, digamos assim, das práticas de educação para os direitos humanos, esta educação sobre os direitos humanos. Depois há uma dimensão do através dos direitos humanos, que é mais focada no processo, ou seja, para nós é tão importante o conteúdo dos direitos humanos como o processo de aprendizagem, e, portanto, também o que nós tentamos incentivar é que as práticas educativas que se fazem em contexto de direitos humanos sejam elas próprias coerentes com os direitos, respeitando os direitos de todas as pessoas que estão envolvidas, quer sejam aprendentes, quer sejam os docentes, enfim, que seja um processo de aprendizagem tão importante quanto o seu próprio conteúdo. E uma última dimensão que é a educação para os direitos humanos, que é aquela que é focada na construção da mudança de comportamentos, de atitudes, e que levará as pessoas, os alunos, os jovens, a agir. E passando aqui a outro pilar também, o envolvimento de jovens em metodologias ativas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Os jovens são muito importantes, são muito determinantes neste programa, incentivamos muito a associação de papéis de liderança, há um grupo de trabalho dentro das escolas que é constituído também pelos estudantes e também pelos alunos, que pretende ser representativo da comunidade, mas de facto os jovens têm um papel muito determinante, quer neste grupo de trabalho, quer no planeamento e implementação de iniciativas. Também uma coisa que procuramos fazer é a capacitação dos jovens para eles próprios serem multiplicadores junto dos seus colegas, numa lógica de educação por pares, e portanto também estes jovens trazerem as práticas educativas sobre direitos humanos para junto dos seus colegas. Ao mesmo tempo que trabalhamos estas questões de direitos humanos, que aprofundamos, que refletimos sobre estas questões de direitos humanos, também procuramos que os jovens tragam eles próprios soluções para estas questões, sejam questões internacionais, que muitas vezes a Amnistia traz para dentro da escola, não é?
de relações humanas que ocorrem a nível internacional, seja para problemas da própria escola, emergentes dentro da própria escola, que que se fazer, quando se consegue levar o programa para fora da eu não sei se me estão a ouvir bem, que eu estou aqui com uma mensagem de que a minha ligação está instável. Não sei se me estão a ouvir bem, mas vou continuar. Sim? Sim, Sim, força. ok. Sim? Ok. E estava a dizer que também os jovens fazem parte deste encontrar de soluções para problemas que possam ser identificados dentro da escola, portanto, também eles fazem parte deste trabalho. Por último, esta integração nas políticas e práticas da escola envolvendo toda a comunidade. Neste programa é uma coisa que promovemos muito, é a reflexão sobre as próprias práticas e procedimentos dentro da escola, se elas são coerentes com os direitos humanos. E, por exemplo, uma das formas de fazer isso é quando a escola entra neste programa, parte de um questionário onde tentamos perceber qual é a percepção da comunidade escolar sobre o ambiente de direitos humanos na escola, em três dimensões concretas, que é as relações entre as pessoas, como é que as pessoas se relacionam dentro da escola, os diferentes atores escolares, como é a forma como a escola é gerida, se há lugar à participação, se as pessoas estão devidamente envolvidas naquilo que é a gestão da escola, e como é que se aprende sobre direitos humanos também, quais são as oportunidades que existem. E aqui não fazemos só este levantamento destas necessidades e da percepção que existe dentro da escola, tentamos depois também encontrar soluções com os atores escolares para mudar ou para melhorar constantemente questões que possam emergir deste diagnóstico. Para quem está assim mais familiarizado com o texto específico que está na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, vai perceber que estes 5 pontos que eu referi aqui são exatamente os que estão descritos na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no que diz respeito à implementação da disciplina de cidadania e desenvolvimento que, lá está, defende esta old school approach. Eu deixei-os assim de propósito, não foi só porque os copiei e era mais prático, deixei-os assim de propósito porque, de facto, encaixam muito bem naquilo que é a abordagem holística que nós procuramos na implementação do programa das Escolas Amigas dos Direitos Humanos. Mas vou avançar, porque penso que estamos com o tempo assim curto. Vou avançar para vos falar só brevemente sobre esta segunda iniciativa, que é a Maratona de Cartas. E porque é que eu trouxe para aqui? É uma iniciativa, enfim, muito concreta, que a Amnistia promove todos os anos, entre novembro e janeiro de cada ano. Trouxe para aqui porque ela é muito relevante e tem uma participação altíssima nas escolas, e achei que era um exemplo também muito relevante para trazer para aqui, para como uma forma de fomentar as aprendizagens também à volta dos direitos humanos. Esta campanha, esta campanha é uma campanha que dá visibilidade a violações de direitos humanos através de histórias de pessoas, individualmente ou de comunidades que viram os seus direitos violados, e estas pessoas no fundo são a cara de um padrão de violação de direitos humanos que ocorre ou num país ou numa determinada região. E eu trouxe para aqui porque de facto é uma campanha onde nós investimos nas escolas, porque ela junta de uma forma muito eficaz, pensamos nós. As escolas também temos esse feedback, mas ela junta de uma forma muito eficaz a ação à aprendizagem, ou seja, ela tem uma dupla dimensão, onde os alunos e os docentes podem explorar aquilo que são os temas de direitos humanos associados a cada uma destas situações, portanto, propõe-se uma reflexão sobre estes temas, sobre estas realidades, de aprofundar estes temas, e ao mesmo tempo convida as pessoas a agir e a encontrar soluções para estas questões globais, mas também que nos afetam a todos. Portanto, convidar as pessoas a agir de uma forma muito, muito concreta.
Portanto, nós achamos que com esta campanha nós conseguimos promover algumas aprendizagens que os alunos conseguem, ou que tentamos promover com esta campanha e que os alunos possam retirar quando participam neste tipo de campanha. E uma delas é esta maior compreensão sobre os conceitos relacionados com direitos humanos, não só sobre os conceitos, como sobre os próprios temas e sobre os próprios contextos regionais e nacionais e de alguns países sobre a situação dos direitos humanos. Exploramos muito conceitos como opressão, mudança social, defesa dos direitos humanos, portanto pensamos que através desta campanha há uma maior compreensão sobre estes conceitos e sobre estes temas. Também promove uma maior compreensão de realidades complexas, porque muitas das situações muitas vezes são limitadas a algumas geografias e, por exemplo, aqui podemos dar o exemplo da liberdade de expressão, em que há alguns países onde a liberdade de expressão pode ser mais restringida, mas também pode abordar temas globais como a desigualdade, a pobreza, as alterações climáticas e, portanto, ao explorar estas situações concretas destas pessoas ou comunidades, portanto, também é possível refletir mais sobre estas realidades globais e super complexas no dia de hoje. É uma campanha que promove valores, porque quando nós chamamos os alunos e a comunidade escolar em geral a participar nesta campanha, nós estamos a promover ações de solidariedade, a criar empatia com as pessoas cujos direitos foram violados, e também a tentar trazer um sentido de justiça, ou apurar este sentido de justiça em que quem comete violações de direitos humanos é responsabilizado e quem sofre de violações de direitos humanos tem direito a uma reparação. Portanto, há aqui muitos valores também implicados nesta campanha. Em Doutora relação Luísa, sim, estou mesmo a acabar, 2 pontos e acabo. A resolução de problemas, quando nós trazemos, nesta campanha nós trazemos problemas, basicamente, não é? Apresentamos situações de violações de direitos humanos que ocorrem no mundo, mas também trazemos parte da solução. E trazemos esta solução, mas também tentamos promover que os alunos, quando refletem sobre isto, quando tomam conhecimento destas situações, possam mobilizar conhecimentos que adquiridos sobre direitos humanos, como os instrumentos de proteção internacional, por exemplo, e a responsabilidade dos Estados em proteger os direitos humanos, portanto, possam mobilizar estes conhecimentos para eles próprios também compreenderem como é que se resolvem situações complexas. E por último, é uma campanha que senta numa ação informada. Há aqui um processo de reflexão e ação em que os jovens aprendem através de exemplos da vida real, portanto não há aqui situações hipotéticas, isto acontece mesmo, está a acontecer hoje na nossa vida, no nosso contexto e portanto através de situações da vida real conseguem desenvolver competências de participação cívica e ativa e de forma consciente e mais informada e mais responsável, esperamos nós. Estou mesmo a acabar, deixo só com esta citação do Kofi Annan, que é uma das muitas citações, das muitas definições de educação para os direitos humanos, mas que penso que reflete muito aquilo que fui falando em termos de partilha aqui dos nossos projetos. Eu espero que sejam sido úteis para todos e obrigada. obrigado, doutora Luísa, e obrigado também à doutora Maria José e à doutora Raquel. Como todos já nos apercebemos, ultrapassamos todo o limite do tempo. Não queremos abusar da vossa disponibilidade e da vossa presença. Todos nós temos uma vida muito preenchida e organizada. Nós gostamos de cumprir sempre o tempo na íntegra nestes webinars, mas hoje, e devido à mais-valia também da vossa participação, o tempo ultrapassou. Ficou agora aqui o desafio para no futuro organizarmos um outro webinar com todas estas questões, que são questões muito pertinentes e desafiantes, mas foram colocadas várias questões. Estas questões deixam-nos então à vontade no futuro de organizarmos outro momento de partilha e de reflexão. Posso apenas partilhar aqui algumas questões, tais como que prioridades para a educação, para os direitos humanos,
como inverter o crescimento da intolerância e da falta de empatia que se sente na nossa sociedade, que estratégias podem ser utilizadas para trabalhar esta temática com os alunos do primeiro ciclo, como envolver, este é muito pertinente, como envolver os pais encarregados de educação na educação para os direitos humanos, como explicar aos alunos que temos que defender direitos que estão a ser constantemente violados, entre outras, muitas questões que nos foram colocadas. Nós não temos tempo hoje de refletir e responder a estas questões. Como eu dizia, fica então o desafio para organizarmos outro momento de partilha. Ao terminarmos, apenas um minuto. Um minuto para agradecer a todos, e este agradecimento é muito sincero, agradecer a todos pela presença neste webinar. Como sabe, agradecer ao Dr. José Carlos, à equipa da DGE e uma forma muito particular, mais vincada às nossas oradoras que deram de si para partilhar também do seu contributo, à Dra. Maria José, à Dra. Luísa Marques, à Dra. Raquel Tavares. A participação de cada uma de vós trouxe-nos, de certeza, inputs valiosos e uma perspectiva enriquecedora sobre a importância deste referencial. As vossas palavras inspiraram-nos e desafiaram-nos a continuar este caminho e a reforçar a importância do documento. Agradecer a todas e a todos os participantes que se juntaram a nós. A vossa presença demonstra um interesse e um compromisso com a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da nossa comunidade. Esperamos que tenha sido proveitoso e que sirva como catalisador para ações futuras. Muito obrigado e tudo bom. Boa tarde a todos. Obrigado.